Oi, todo mundo, eu sou a Estela. Nesse canal eu compartilho as minhas leituras e eu também faço isso de forma mais recorrente no Instagram, onde eu estou sempre compartilhando o que eu estou lendo, o que eu já li. E nesse vídeo eu vim compartilhar as minhas leituras de abril e falar sobre elas. E foi um mês que eu li bastante, né? Foram 15 livros e vou falar um pouco sobre cada um e o que eu senti na leitura de cada um deles. Eu comecei o mês de abril concluindo uma leitura que eu tinha iniciado em março, que foram Os Diários do Franz Kafka, de 1909 a 1923. Esse livro para mim foi uma porrada assim, porque um livro bastante soturno, um livro bastante introspectivo, e eu, como uma pessoa também soturna, também introspectiva, acabei me vendo muitas vezes no personagem e eu não acho que isso foi uma boa coisa pra mim. Eu acabei trazendo aqui, somatizando muitas das coisas que o personagem sentia. E quando eu falo personagem, eu me lembrei disso o tempo inteiro e me lembro, inclusive até agora, que estamos falando do diário de uma pessoa. Então, não é uma ficção, né? A gente está falando do Kafka, os sentimentos dele, o que ele escrevia ali, coisas que mexeram bastante comigo, com a minha cabeça. Precisei discutir com a minha psicóloga algumas coisas que esse livro me fez sentir. De qualquer forma, eu acho muito válido qualquer sentimento que os livros nos façam ter. Quando, inclusive, é um diário, eu acho ainda muito válido, porque eu estou invadindo a privacidade do autor, né? O Kafka nunca teve intenção de publicar seus diários. Ele não queria nem publicar as obras, né? Pediu para um amigo queimar ali as suas obras, que foi publicada e fez muito sucesso, a gente conhece até hoje, né? Eu sou grande fã das obras do Kafka. Mas, então, eu invadindo a privacidade dele, não posso pedir que ele tenha cuidado com o que ele vai dizer pra mim, pra eu não ficar triste. É um absurdo falar isso. Então, eu assumi o risco na hora de ler, sabendo da personalidade do Kafka. Realmente, eu caí num limbo, assim, de tristeza. A anotação que eu fiz aqui no meu Reading Journal sobre os diários do Kafka foi: me identifiquei de forma assustadora. Os diários dele trazem os relatos de sua vida bastante solitária, pequena, eu diria. Ele se sentia assim, né? Ele tinha uma ambição, mas a vida dele se traduzia em outra coisa, em trabalho de escritório, em ficar dentro do quarto fechado escrevendo e nunca concretizar um casamento, por mais que ele tenha sido noivo. E também, e assim, eu ri também com esse livro, tá? Por exemplo, nessas partes eu não me identifiquei, ainda bem, mas ele não queria se casar porque ele não queria conviver com uma esposa, ele não queria assumir o papel de marido ali, ele gostava de ficar sozinho, ele gostava de ter tempo para escrever e não queria que uma pessoa se intrometesse naquilo, mesmo que seja uma esposa. Quando ele está prestes a se casar, ele fica noivo, né? Mesmo que não tenha se concretizado, ele faz uma lista de prós e contras lá no diário dele. Prós de se casar e contras de se casar. Eu achei o máximo, assim, as coisas que ele escreve nos prós e nos contras. Você pensa como Kafka era uma figura. Ele vai falando também sobre o processo de escrita de outros livros, como O Processo, que ele está escrevendo também na coluna penal. Ele está escrevendo e vai comentando, né? Até em certo ponto do diário ele fica doente e ele vai escrevendo pouco e vai escrevendo como ele deseja morrer e começa a ficar meio sombrio, assim, o diário do Kafka. Então, bem, não sei se é certo a gente atribuir uma classificação de estrelas para o diário de uma pessoa, então vou deixar de lado essa parte para este livro. Sendo o mês da conscientização do autismo, eu li A Diferença Invisível, que é um HQ que conta a história de uma mulher de 27 anos que recebe o diagnóstico tardio de autismo e todas as questões que implicam esse diagnóstico, né? Todos os prejuízos que o autismo trouxe para a vida dela até então e como ela tinha sido mal compreendida pela sociedade dentro do seu trabalho, da sua família, do seu relacionamento, dentro de si mesma, e como ela vai se conhecendo melhor a partir do diagnóstico e consegue fazer mudanças na sua vida para uma qualidade de vida melhor, né? Respeitando as limitações da sua deficiência. Então, é um livro muito bom. Eu favoritei esse HQ, né? É uma HQ. Eu não sou uma pessoa de ler HQ, inclusive. Foi o único HQ que eu li esse ano até então. É um quentinho no coração. Eu acho importante a leitura para quem é autista com diagnóstico tardio, para quem não é autista, para entender
o contexto, o processo que se leva o diagnóstico tardio, todos os prejuízos que a deficiência em si traz na pessoa. Além disso, o diagnóstico tardio traz para as pessoas. Conseguir ver na personagem ali a resiliência que ela tem para lidar com as coisas, para colocar limites nas pessoas depois que ela compreende a sua deficiência, para ela conseguir entender dentro dela mesma até onde ela vai, até onde ela não vai, para poder se preservar. Então é lindo, é lindo, é lindo, é uma graça, e eu gostaria que todo mundo lesse A Diferença Invisível. Depois eu li O Amante, da Margaret Duras, é assim que fala, será o nome dela? É uma autoficção da Margaret Duras, muito sofisticado, muito elegante, assim, a escrita da autora é brilhante, e a gente tem ali a autoficção sendo contada a partir das próprias experiências de vida dela, então acabei atribuindo 3 estrelas dessa leitura. Eu achei diversas partes muito apelativas, e é por isso que eu não curti tanto a leitura. Essa personagem que vem de uma família bastante tóxica, bastante problemática, ela acaba se envolvendo com um homem mais velho, acaba se tornando amante desse homem, né? Não, esse relacionamento que não é aprovado pela família dele, e ela acaba se beneficiando do dinheiro desse homem, sua família também se beneficia. Como que ela se relaciona com ele, como ela se sente na posição de amante, né? Enquanto algumas pessoas podem pensar, tadinha, né? Tá nessa posição, ela se colocava em outro lugar, né? Ela se colocava em uma posição melhor. Ela gostava daquela posição, ela, mesmo sabendo de tudo que implicava em ser amante, em ter uma relação quase que puramente sexual com esse rapaz, se sente bem naquela posição. Ela tem confiança e consciência do lugar que ela está ocupando, e ela não se arrepende disso, não tem uma sensação ruim, como a sociedade acaba atribuindo a ela. Então, é um livro bastante interessante, acaba sendo um pouco apelativo, e por isso não me agradou. E acabei tirando algumas estrelas, né? Mas a escrita é muito boa, a construção da história, tudo. A Margaret Duras escreve muito bem, então eu atribuí 3 estrelas a essa leitura. Então eu li Só por Hoje para Sempre, do Renato Russo. Um livro também que me impactou bastante. Eu tive uma experiência explorando aí os sentidos no plural enquanto eu lia, porque ele vai citando as músicas, vai falando as coisas durante o livro, e eu fui escutando-as, eu fui procurando e pesquisando. Então foi uma leitura bastante imersiva, na qual eu absorvi bastante aprendizados, eu diria, sobre a experiência do escritor Renato Russo, né, o cantor de Legião Urbana. Escreve os dias que ele passou em uma reabilitação, quando ele precisa afastar o uso de substâncias adictas e interna, e acaba escrevendo um diário, né, das experiências que ele tem. E ele fala bastante sobre a própria vida, além dos dias que ele vive lá, né? Então é uma vida profundamente interessante, surreal de interessante. É um presente pra gente poder ler. Um presente que ele tenha compartilhado essa vida de forma tão sincera com o leitor. Então é um livro que vale muito a leitura, viu? Eu não sou fã da banda, não sou uma pessoa muito ligada com música em geral. Mesmo assim, eu achei muito bacana. Eu li Carta ao Pai, do Kafka. A gente vai vendo nos diários a relação que ele tem com o pai, bastante complicada. Como esse pai, apesar de todas as boas intenções com ele, acaba sendo emocionalmente distante e não considerando muitas questões particulares ali do filho. Muito comovente, muito sensível. É uma carta que o Kafka escreve ao seu próprio pai, contando o que ele sentiu, por que ele sente essas coisas em relação ao pai, como que foi para ele crescer com esse pai, como que as coisas que aconteceram no passado dele afetaram ele até hoje, como que essa criação se comunica com a forma de vida dele, como coisas que ele gostaria que o pai tivesse feito. Em certo momento ele fala, né? Ele reconhece que o pai é uma boa pessoa, simplesmente não foi um bom pai para ele. Então ele fala, né, como um tio, como um avô, como não sei quem, você teria sido ótimo na minha vida, mas justamente como pai foi como você falhou comigo. Então é bastante comovente, bastante sensível essa leitura.
Obviamente 5 estrelas, mesmo se tratando de não ficção, uma leitura que certamente eu atribuí a maior nota na minha escala. Inclusive, abril foi um mês que eu li bastante bons livros. Eu tenho tido boas experiências literárias. Eu acredito que depois de tantos anos lendo, né? Agora eu tô com 28 anos, eu conheço bastante do meu gosto literário. Agora eu consigo reconhecer mais através do tipo de literatura, até mesmo, vou falar da editora, eu consigo saber mais ou menos se eu vou me identificar ou não com aquele livro, com o tipo de história, com a temática. Eu consigo saber o que eu vou gostar ou não com mais facilidade do que antigamente. Então, claro que de vez em quando eu leio algumas coisas que eu não gosto, mas agora eu consigo fazer uma curadoria um pouco mais precisa do que antes, né? Depois de conhecer um pouco melhor o meu gosto. Então eu tenho lido bastante livros 5 estrelas, né? Eu devo dizer que escolhendo os livros baseados no que eu acho que eu vou gostar, eu tenho lido bastante livro bom, o que é ótimo. Eu li Garota Interrompida em abril. Há muito tempo eu queria ler esse livro, tá? Há muito tempo eu queria ler esse livro. Recentemente ele foi republicado pela Dark Side. Antes estava esgotado. Profundo, sincero. É um relato necessário. Conta a história dessa menina. Inclusive, se eu não me engano, faz um tempo que eu pesquisei sobre o livro, espero não estar falando besteira. É a história da própria autora. A história dessa menina que, com 17, 18 anos, ela é internada. Ela vai numa consulta psiquiátrica e tem uma breve conversa ali de cerca de 10, 15 minutos com o psiquiatra e ele interna ela. A gente vai ter os diagnósticos, assim, com sei lá, até de neurodivergências, para meninos e homens. Agora a mulher é louca. Você precisa de tratamento, né? Você não tá lidando com depressão, não tá lidando com ansiedade, não tá lidando com bipolaridade, qualquer outra coisa do tipo. Você precisa ser internada. Ela passa por isso, né? Ela até questiona depois como que ele pôde decidir o meu destino, que eu passaria os próximos anos da minha vida internada com 10 minutos de conversa. Então, ela é internada com outras mulheres, com outras meninas, né? Mais velhas, mais novas. E ela vai contando o relato do que ela passou ali, das pessoas que ela conhece, das atividades que elas realizavam dentro desse hospital, de como ela demorou para sair, né? Ela ficou 2 anos lá e isso foi acarretando em algumas questões na vida dela, né? Ela é uma menina que tentou cometer suicídio, né? Não foi bem sucedida na sua tentativa e como que isso a persegue. Então ela é rotulada por isso e não é compreendida, as pessoas não tentam compreender ela, tentam apenas rotular e diagnosticar ali com alguma questão que dê para enfiar medicamento e acalmá-la, ao contrário do que ela precisa, que é compreensão, acolhimento. Em certo ponto ela passa com um psicólogo e ela começa a desafiar esse psicólogo e aí ele vê nela um desafio e ao invés dele pegar esse desafio e desenvolvê-la e compreendê-la e acolhê-la, ele muda a abordagem. A gente vê todo mundo desistindo dela. Ela tem que superar bastante coisa para poder sair desse local e depois de sair também, né? Ela decide ser a escritora. Então é uma história muito boa, uma vida que vale a pena ser contada e ainda bem que foi contada. Ela fala também das pessoas ao redor dela, então das amigas que ela fez, do destino dessas amigas, né? Do que acontecia com alguma delas, do background de algumas que ela conhece e ela relata no livro, então é muito legal. É um livro que vale muito a pena ler, apesar dos gatilhos. Eu atribuí 5 estrelas também. Depois de Garota Interrompida, eu li A Vegetariana. Gente, não sei nem o que dizer sobre esse livro. Ele é muito sobre sentir. Foi a minha melhor leitura do mês de abril, A Vegetariana. Que livro bom, né? Eu amo livro de mulher maluca. E quando eu falo mulher maluca, eu estou dizendo mulher que acha que precisa virar uma árvore. Conta a história dessa mulher que ela tem alguns sonhos bem perturbadores e ela resolve parar de comer carne. A partir dessa mudança de comportamento dela, a relação dela com as pessoas vai mudar. A relação dela com o marido, a relação dela com a família, a relação dela com ela mesma. E a gente vai vendo isso por vários pontos de vista, mas não dela. A gente vê a ponto de vista do marido, do cunhado, da irmã,
e a gente não tem o ponto de vista dela, então a gente só sabe as coisas dela a partir do olhar dos outros. É claro que em certo ponto eles acham que ela tá louca e ela é internada, né, pra variar, diferente, mulher maluca, desse aspecto de que as mulheres são taxadas de louca. É um livro que a gente sente no estômago, é um livro que faz a gente sentir, mas não no âmbito emocional, você sente no estômago. Eu li durante a noite esse livro e eu vomitei ali cerca de 30% do livro. Vomitei. Foi a primeira vez na minha vida que eu vomitei lendo um livro. Então é um desconforto nesse nível. O desconforto que me embrulhou o estômago de uma forma que eu vomitei. Claro que foi 5 estrelas favoritado. Olha o que essa autora despertou em mim com essa história, como que ela consegue fazer com que a história, além da minha cabeça, do meu sentimento, vai parar no meu estômago. As descrições são bem, assim, desconfortáveis. As coisas que acontecem com a personagem são desconfortáveis. O que as pessoas falam dela é desconfortável, principalmente o ponto de vista do cunhado, tá? Que foi justamente ali que eu vomitei. Só de pensar, eu quero vomitar de novo. É um livro para se sentir no estômago. Muito bom. 5 estrelas favoritado. Depois que eu li esse livro, eu quis ler tudo da autora e foi exatamente o que eu fiz. Depois de ler A Vegetariana, eu li Atos Humanos, que é muito bom também. Foi 5 estrelas, mas não foi favoritado dessa vez. Atos Humanos, além de um ótimo livro, é um trabalho de divulgação de histórias silenciadas. Vai contar a história que ocorre lá na Coreia do Sul, um movimento estudantil que foi reprimido violentamente, que teve mortes, muitas torturas, perseguições, e a gente não escuta falar. A gente não escuta falar, né? A gente vê como que cada país tem o seu ainda estou aqui, né? E esse certamente é o Ainda Estou Aqui coreano. É uma ficção histórica, você precisa ler. Essa história te acompanha por um tempo, inclusive ela assombrou a autora. Depois eu li Sem Despedidas da autora, que eu vou falar mais tarde, e a autora diz que aquele livro assombrou ela. Não o livro, a história das pessoas que ela teve que pesquisar, que ela teve que entrar em contato para escrever, das famílias das pessoas desaparecidas, assassinadas, naquele movimento. É um livro bastante pesado, tá? Muito bem escrito, 5 estrelas, não tem dúvida. Eu li O Fim de Edi, do Edouard Louis. Eu estava com um ranço do Edouard Louis, devo dizer que isso afetou completamente a minha leitura. Nós somos pessoas influenciáveis, nós temos nossos vieses, nossas opiniões que interferem na leitura. Claro, né? Literatura não é consenso justamente por conta das particularidades que cada pessoa leva. E aquele comentário que o Edouard Louis fez, completamente desnecessário, sobre a literatura de Helena Ferrante. Ele questionou a literatura de Helena Ferrante, disse que é literatura para adolescente, de forma pejorativa. Eu vim ler o livro dele, né? Mas eu já fui com esse viés, com esse ranço, pensando, eu não vejo ninguém questionando o Dominique Starlone, se a literatura dele é ou não de adolescente. Por que questiona da Helena Ferrante, sabe? A gente tem que parar de dar moral para homem branco europeu. Enfim, fui ler com esse pequeno ranço, mas tentando abrir minha cabeça, participei da leitura conjunta do canal Literaturice, pensando justamente que eu precisava dessa mediação para que a minha opinião não influenciasse tanto na minha experiência literária do livro. Então acabou me ajudando um pouco a não odiar o livro, né? Mas o que acontece com a leitura do livro em si? Vai contar ali, é uma autoficção, tá? Então Edouard Louis, ele, quer dizer, autoficção, vírgula, porque no próprio livro ele é vendido como ficção. Todos os livros do Edouard Louis, inclusive, né? Apesar do autor dizer que é autoficção, não é assim que as editoras classificam o livro. Porém, ele vai falar sobre a vida dele no interior da França, como um menino gay, como ele vai crescendo, superando diversos obstáculos e preconceitos, assim, uma violência tremenda familiar na escola. Mas, enquanto outras pessoas do grupo de leitura diziam ver ressentimento no Edi, né, esse menino, quando ele volta atrás na memória e vai contando a história do que aconteceu com ele, eu não vi ressentimento, eu vi arrogância. E pra mim foi difícil superar esse obstáculo de ver um menino arrogante, desprezando a sua própria família, tudo que a família fez por ele e tentando se desvincular
daquela família a tal ponto que ele muda o próprio nome, né? O Edi se torna Edward. Eu acabei me ligando e me interessando mais pelos personagens ao redor dele, me interessei pela família, muito pela família dele, mais do que por ele mesmo. Então, acabei criando essa barreira com o próprio personagem, com a história dele. Claro, a gente pode gostar dos livros sem gostar do personagem, óbvio. Mas o fato de eu achar aquele personagem petulante, arrogante, querendo se desvincular da família que faz tudo por ele, isso me fez achar que ele era um menino mimado. Acabei tendo essa opinião sobre esse livro, né? Eu entendo que quando a gente fala de sofrimento, é muito difícil a gente avaliar o sofrimento do outro, né? Então, Edward, ele escreve o livro falando, eu sofri isso aqui na minha infância. E eu acho difícil eu olhar e falar, olha, eu acho que você era só um menino mimado mesmo, que desrespeitava a sua família. É muito complicado a gente falar disso, né? A gente avaliar a experiência do outro. Então, se não fosse o próprio livro dizendo que é uma ficção, eu não atribuiria nenhuma classificação de estrelas, né, em relação à minha leitura. Mas como o próprio livro não é vendido como autoficção, ele é dito como ficção, eu atribuí 2 estrelas. Não me arrependo da leitura, mas eu não gostei do livro. Depois eu li o livro branco da Han Kang, mais um Han Kang. E assim, é um livro sobre a passagem do tempo. E eu li num momento tão delicado, um momento em que minha cachorrinha de quase 17 anos estava no final da vida. E eu vendo ali ela, a passagem do tempo nos olhinhos brancos dela, que ela estava com a catarata. E com ela parando de andar, ela se arrastando pela casa, as dificuldades que a idade trouxe para ela. Enquanto eu li esse livro, foi bastante impactante para mim. Eu também dei 5 estrelas para esse livro. Esse livro é uma coleção de escritos que a autora fez com essa temática branco, né? Então ela vai falando das coisas que remete ao branco para ela e ela vai ficcionando em cima disso e até mesmo ensaiando em cima disso e o resultado foi maravilhoso. Eu adorei. Então eu li O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. É um trabalho impecável, me tocou profundamente. A autora ela traz muitas referências ao longo da sua narrativa. Ela discute sobre justamente isso, o como o artista nesse papel de pessoa não lúcida acaba se tornando mais criativo e como isso às vezes não está somente atrelado, como documentado. É um livro de não ficção, eu diria, porque ela vai contando histórias da própria vida e vai falando ali sobre outros artistas e documentos que ela reuniu para poder escrever esse livro e vale muito a pena a leitura. Eu também atribuí 5 estrelas a esse livro. Li 100 Despedidas, da Han Kang. Para mim, esse livro não tem lé com cré. A sinopse para mim é mentirosa. Eu li a sinopse e pra mim o livro não é aquilo que a sinopse diz que vai ser. Tem uma amizade na história, mas não é sobre isso. Ela tenta misturar um pouco de não ficção, como ela fez em Atos Humanos, mas ela falha aqui nesse. Eu acredito que os últimos 25% do livro é a parte que vale a pena a leitura, o restante é um monte de coisa que não se junta, não tem lé com cré. E tem uma questão também que eu li num momento muito delicado, né? Eu disse que eu li o livro branco enquanto minha cachorrinha demonstrava sinais de idade e durante a leitura de 100 Despedidas ela faleceu. Então eu não sei até em que momento eu peguei um ranço, porque aquele momento que eu tava vivendo foi tão difícil, foi tão ruim, que toda vez que eu me lembro do livro, eu me lembro daquela sensação e eu misturo o que eu senti no momento da minha vida com a leitura, mas no final acabei atribuindo 2 estrelas a esse livro. Eu li também Morra Amor, livro de mulher maluca, é o meu estilo de livro. Isso aqui é Pirutinha, é uma personagem com fluxo da consciência dos bons. Eu não li um fluxo da consciência tão bom assim desde As Meninas, da LG Fagundes Telles, que eu li em 2020. Então, há 6 anos eu procurava um fluxo da consciência para me alimentar como Lígia me alimentou e eu encontrei aqui em Morra Amor. É um livro que conta a história dessa mulher que ela acaba de ser mãe e ela tá num conflito interno com a relação que ela tem com o filho, com o marido, consigo mesma, com a família, com os traumas dela e ela vai despejando tudo aquilo no fluxo da consciência, ela faz umas loucuras e você precisa ler Morra Amor. Você precisa ler Morra Amor. Foi 5 estrelas. Definitivamente, se não fosse vegetariana, esse teria sido o meu livro favorito do mês. E aí eu fiquei fissurada pela autora e fui ler A Débil Mental, que é dito por ela como o 2º volume da trilogia, né, do Morra Amor.
Eu não entendi, gente, que tipo de Gilmore Girls da Deep Web eu tinha lido. Não entendi, juro por Deus. Olha, é uma história de uma mãe e uma filha. E como elas são muito sexualmente ativas e elas se envolvem com muitos homens e entre si. E assim, é um livro, um fluxo da consciência vomitado, né? Eu acredito muito que ela acertou no fluxo da consciência de Mon Amour e ela errou nesse aqui na débil mental. Ficou muito confuso, a narrativa não fica muito clara pra gente o que tá acontecendo. Além disso, se fosse o único problema, né? Quando você vai entendendo as coisas que vai acontecendo, não são coisas muito agradáveis de se ler. A relação entre essa mãe e filha, parece que você tá vendo a família tradicional do inferno. Eu dei 2 estrelas pra essa leitura. 2, eu não me arrependo de ter lido. Enquanto Mon Amour fez com que eu queresse ler tudo da autora, a débil mental me fez parar imediatamente. Por último, no mês de abril eu li Os Ratos. Gente, que livro bom! Como que eu não conhecia esse livro? O puro suco da literatura brasileira. Como que eu não conhecia? Uma leitura agradável, tem traços de crônica. Eu encontrei Fernando Sabino, eu encontrei Machado de Assis ali na leitura. Contei a história desse personagem que ele acorda certo dia de manhã e a esposa dele diz que não tem dinheiro para pagar o leiteiro fez uma ameaça ali, um ultimato, ou você paga amanhã ou eu não trago o leite do seu filho. E ele passa o dia inteiro atrás do dinheiro para pagar o leiteiro. E aí ele vai se meter em cada coisa, ele vai se envolver com aposta, ele vai pedir dinheiro emprestado, ele vai se meter com a agiota, ele vai se meter numa confusão ali, mas passa toda a história em um dia. E quando termina esse dia, ele vai tentar dormir, ele não consegue sair daquele dia, ele fica remoendo aquilo. E ele pensa, meu Deus, os ratos vão roer aquele dinheiro ali. Então, quando o dia termina, o dia não consegue sair dele. Ele não consegue sair do dia. Então, é uma leitura que vale muito a pena. É muito agradável, muito agradável. Essas foram as leituras que eu fiz no mês de abril. Eu espero que você tenha pegado boas recomendações nesse vídeo. E até a próxima.